Olá, senhoras e senhores, estamos aqui em mais um Criativo Cast com mais um convidado super especial que vai falar hoje um pouco da história do mundo do entretenimento aqui no Brasil. Acho que estamos falando com bastante gente referência nesse mercado e hoje nós vamos falar com Andreas Schmidt. Ele é fundador da AudioBiz e tem 35 anos pelo menos aí de carreira nesse mercado de evento, entretenimento e shows. Então obrigado, viu, André, por você gastar um tempinho aí com a gente, porque eu acho que vai ser válido a quantidade de informação que você tem para dividir aí com a gente. Um prazer. Valeu. Vamos começar a falar um pouco da história, né? Acho que antes da gente falar de hoje, que a gente está aqui hoje num cenário bacana, colocou aí diversos projetos no qual o André esteve diretamente envolvido, mas vamos falar de como começou, né? Antes de chegar nesses mega shows que tem uma carga de responsabilidade, uma equipe gigante, como que você começou nesse negócio? É para começar com 6 anos de idade? Não, pode ser com 15 para frente. Não, é que é o seguinte, assim, o meu mundo sempre foi áudio, né? Sempre foi áudio. Começou com áudio. Então, assim, desde pequeno, sempre trabalhei na brincadeira, né? Editando fitas e músicas, e vendia fita mixada na escola, quando isso não existia. A gente montou em casa, meu pai era físico nuclear, meu irmão era... também depois se formou em engenharia eletrônica, então a gente montava os nossos amplificadores, as nossas caixas de som, aprendi a fabricar falante, né? O meu primeiro falantezinho que eu mesmo fabriquei, e essas coisas. Então, assim, então isso estava já dentro de casa. Legal. Né? E em um determinado momento, o meu pai, que tem muito culpa de eu ter entrado nesse mercado, ele falou assim, olha, eu não aguento mais você aqui em casa mixando música e não sei o que. Olha, eu tenho um amigo que tem uma rádio, tá aqui o contato dele, o telefone dele, vai lá, sei lá, faz qualquer coisa, pelo menos ganha algum dinheiro com isso, porque assim, você não para já faz mesmo, né? Só fica fazendo isso, não faz mais nada da vida, então vai lá e pelo menos ganha algum dinheiro com isso, né? E aí eu fui nesse estúdio, né? E aí comecei editando fita na Gillette. Naquela época cortava, né? Emendava a fita uma na outra para você fazer corte. Não tinha computador, imagino eu. Não. Então, assim, você editava a fita, você tinha um gravador de rolo, aí você tinha ali as marcações, onde você passava o gizinho ali para pegar e fazer a marca, colocava num splicer, né? Isso. Que nem filme mesmo, né? Que nem filme. Editava que nem filme. Só que filme antigamente, para fazer um fade, você fazia o corte assim. Isso, também. Ali também no áudio também. Era enviesado, não era reto. O corte não era reto. Você podia fazer reto, mas a gente fazia enviesado o corte. Né? Interessante. E aí você editava, sei lá, tirava a respiração do cara, insertava algumas coisas, era tudo ali na Gillette, né? Tudo feito na mão. Mas, na verdade, você não tinha controle sobre EQ, esse tipo de coisa? Equalização, nada. Você pegava do jeito que está gravado, você só cortava. Só editava. Assim, a gente teve um período, né, de aprendizado em diversas áreas dentro do estúdio. Então, por exemplo, uma das coisas era editar, outra coisa era, por exemplo, tirar cópia, fazer cópias e tal, né? Entendi. Então, copiar para arquivo. Na master e fazia as cópias. E aí fazia as cópias. Cassete, né? eu tô imaginando. Fazia cassete e também fazia para rolo, né? Porque, por exemplo, alguns programas que eram gravados eram enviados para outros lugares e aí eram enviados em rolo, outros eram enviados em cassete. Então dependia muito do... O rolo como que era? Qual era aquela... fazia 8 tracks num rolo, não era? Não era aquelas fitas que passava de um para outro, você conseguia colocar até 8 canais ou 4 canais, se não me engano? Então, você podia, a princípio, quando eram os TIA, que no começo eu só fazia 4 canais. Só 4 canais, né? E aí depois os caras começaram a colocar mais canal, mas aí você tinha muita interferência de um canal no outro. Entendi. E tal, né? Mas nessa época era 4 canais. Mas era meia polegada você fazia 4 canais. Aí 1 polegada você fazia 16 canais. Né? Mas quando eu comecei não tinha o 16 canais, meia polegada. Era 4 canais ali, entendeu? Inclusive Beatles gravaram num desse, com 4 canais. Né? Eles gravavam... Antigamente era tudo gravado assim. Não sei como é que eles foi fantástico. Fantástico. O trabalho deles. Assim, como é que eles conseguiram o resultado que eles conseguiram? É impressionante. Isso eu quis na faculdade, inclusive. Isso é impressionante. Os caras conseguiram fazer com 4 canais. Assim, aí foi evoluindo, depois foram surgindo os equipamentos digitais, né? Então, foi no começo, o pessoal ficou muito reticente com o digital, né?
Mas eu acho que hoje convive bem, né? O digital com o análogo, quando a pessoa quer... Hoje eu acho difícil pensar em analógico, né? Ou seja, o digital ajuda muito, não só em qualidade eu não sei, mas em termos de facilidade, peso, recall de posição. Ah, sim, a gente faz as coisas que... Antigamente seria impossível. Para você subir todos os canais, você pegava uma régua, subia tudo os faders junto, baixava tudo junto, aí tinha outro cara levantando a voz ali, agora levanta a voz um pouquinho, abaixa a voz ali. Era 3, 4 mixando junto ali, senão não saía, entendeu? E aí, se dava errado, tinha que voltar, né? Faz tudo de novo. Volta e faz de novo. Puta, velho. Mas isso daí até então não tinha nada ao vivo, né? Nada live, era tudo estúdio até então. Não tinha nada, não fazia nada ao vivo. Mas aí assim, o ao vivo foi surgindo com as bandas gravando, as pessoas convidando, né? Olha, eu queria que você fosse no show e tal. E aí assim, o ao vivo foi uma outra experiência, né? Foi um outro aprendizado também, né? Porque mixar no ao vivo é completamente diferente do que se mixar no estúdio, né? Entendi. Acho que hoje está mais parecido ao vivo do estúdio do que era antigamente, né? E na verdade você não foi para a escola, você aprendeu na marra. Sim, eu estudava, eu fiz técnico eletrônico, depois eu estava fazendo engenharia, né, que eu não terminei. Fiz 3 anos de engenharia eletrônica. Mas assim, foi muito na marra e muito na raça, né? A gente não tinha essa facilidade de acesso às informações que você tem hoje, né, pela internet. E também as pessoas não eram tão solidárias, né? É mesmo? Então, você acha que segurava mais informação? As pessoas seguravam muita informação porque tinham muito medo, né? O cara vai roubar meu trabalho, vai aprender. Tirar meu trabalho. Então, assim, a gente realmente estudava muito. Quando você pegava um equipamento, você devorava o manual, né? Entendi. Hoje, eu vejo que assim, a grande maioria das pessoas compra equipamento, vai mexendo, vai aprendendo, depois vai ver o manual, como é que funciona. Se precisar, né? Porque senão nem isso, né? O que eu acho que limita muito, né, o uso do equipamento também é a criatividade, né? E o resultado final, né? Sem dúvida, sem dúvida. Fica muito pastel. Quem sabe operar é porque tive um convidado aqui que fala que você precisa ter 10 mil horas estudando um certo assunto, seja ele qual for, para se realmente chamar como master no assunto. Eu não contei minhas horas, não. Ou seja, vocês já passaram 10 mil horas, não tenho dúvida disso, mas o cara, para aprender do zero, ele tem que queimar muita caloria para conseguir chegar a masterizar o domínio da tecnologia. Eu acho que quem passou pelo análogo tem uma vantagem de ter conhecido todo o caminho, todo o processo, né? Eu acho que quem entra hoje no mundo digital fica talvez muito preso ao computador, né? Muito preso ao gráfico, ao visual e não esquece um pouco do áudio, né? Mas acho que assim, realmente a gente é privilegiado pelo período que a gente pegou, né? Eu acho que eu queria ter pego um período um pouco antes ainda do meu, né? É mesmo? Década de 70 ali, que eu queria ter pego mais esse período. É engraçado, porque quem trabalha no mercado de vídeo, no meu caso, nunca foi tão bom estar nesse período agora. Agora é maravilhoso para vocês, né? Porque está democratizado, tem acesso, tem tecnologia, resolução incrível. Caramba, o cara edita tudo no computador, faz qualquer coisa, é impressionante. Eu lembro que era antes, eu tinha aquelas UVW 1800, Betacam, eu tinha linear, os shutters aqui, para editar um negócio era o dia inteiro. Hoje você coloca tudo no computador, pega todas as câmeras, joga no computador. Eu para fazer reverb no estúdio, eu levava a caixa de som para dentro da cozinha, que era cheia de ladrilho. Aí emitia o som que a gente gravava lá para dentro da cozinha, não podia ninguém entrar, né? Colocava o microfone lá no cantinho ali para pegar a reverberação do lugar e tal. Era o reverb. Melhor maneira de aprender o que é um reverb. Mas assim, né? Então a gente não tinha essa coisa. Mas eu digo assim, essa fase de aprendizado, eu acho que é legal. Eu queria ter vivido isso. Apesar de muito tempo, acho que faltou coisa ainda. Queria ter aprendido mais. Nós vamos depois chegar a falar um pouco do futuro. Onde você acha que está indo, né? Porque nós estamos num momento agora tão tecnológico, está tudo tão fácil. Os shows hoje estão todos computadorizados, sincados com timecode, que às vezes o operador está lá só para ver se... sei lá, para trocar bateria, porque a criatividade diminuiu porque a tecnologia aumentou. Mas nós já vamos chegar lá, porque você não chegou no show ainda. Do estúdio você foi pra onde? Então, isso foi assim, aí os artistas começaram a chamar para ir para os shows, né? Aí as locadoras, né, de equipamento, na época, quando eu comecei a trabalhar, os artistas não tinham muitos técnicos, né? Não tinha muito técnico de artista, assim. Era uma coisa mais... O artista chegava e usava o técnico local, né?
interessante. Então eu tive a oportunidade de mixar muitos artistas através das locadoras. Então eu trabalhei com várias locadoras. Trabalhei com a Phobos, que na verdade o João Luiz da Phobos era uma banda, né? Era uma banda de baile, que aí ele acabou tendo o equipamento dele. Ele tocava trompete, eu também tocava. Então, não que eu tocasse na banda com eles, mas assim, criou uma empatia, né? Então eu comecei a trabalhar com eles e fazer algumas coisas com eles, né? E muitos eventos, assim. E aí você vai lentamente adquirindo o nome, outras empresas vão vendo. Aí comecei a fazer trabalhos com a Transação estava voltando de um período parado e voltando a fazer projetos de carnaval. Aí você começa a trabalhar em projetos, né? E a Instalsom, que é fazer o Carnaval do Rio de Janeiro. Então eu ajudei, fiz 2 anos o projeto do Sambódromo lá. Legal. Foi o primeiro ano que a gente fez uma mixagem independente, praticamente por torre, né? Porque aí a gente já tinha mesas que tinham a quantidade de auxiliares para pegar e direcionar individual para grupos de torres. Então a gente mixava individual praticamente para cada torre para tirar a bateria de onde a bateria estava, né? E aumentando o volume conforme acusticamente o volume dela ia diminuindo. Então assim, o volume da bateria ficava equilibrado na avenida, né? E claro que aquilo se move, né? Então vai andando e tal. Hoje assim, é uma maravilha. Você tem as mesas digitais com, sei lá, 24, 48 saídas. Pô, você põe cada coisinha individual ali, programa e vai fazendo a operação de forma muito, muito boa, muito precisa, né? Era muito mais preciso porque ali era manual, né? Hoje é muito mais preciso, é muito melhor. E assim, aí foram entrando vários projetos. Então, assim, a princípio, áudio. Aí, um dia eu estava fazendo um evento no Pacaembu, inclusive era com Poladian, era Jorge Ben, Daniela Mercury, no Pacaembu e tal, e ninguém tinha PA grande, né? Então tinha ali 3 andares de estrutura tubular construídos ali. O andar de cima eram, infelizmente, as caixas do Poladian, que tinham uns negócios de concreto. Como pesava, né? Era muito grande, o som era muito bom, mas era muito pesada a caixa. Então, com talha para pegar e subir, era um inferno para montar aquilo ali. Aí no segundo andar montou umas caixas da Tucasson. E no andar de baixo montaram-se umas caixas novas, que eram as MT4 da Electrovoice, que tinham acabado de chegar. Assim, 3 andares de caixa. Pô, era um pandemônio para ajustar a fase entre aquilo ali. E a gente não tinha aparelhos de medição com precisão, como um SIM, um Smart que você tem hoje, onde você vê a curva de fase para pegar e fazer os ajustes. Então, a gente fazia o acoplamento meio que no ouvido ali para, tá somando, não está somando, né? Na baixa frequência, na média alta frequência a gente não tinha condições de, né? Então, mas você rodava, no caso ali, o Venion inteiro em vários lugares? Em vários lugares, sim, mas primeiro ajustava entre os sistemas, né? Entendi. Primeiro ajustava entre um sistema e outro, depois somava com o terceiro sistema. Então era um trabalho muito complicado assim de fazer. Imagina. E aí eu estava fazendo esse trabalho e o Pena Schmidt estava envolvido na produção e ficou atrás na house, né? E eu fiquei olhando, falei, o que esse cara fica olhando para mim, o que eu estou fazendo aqui? Né? E tal. Ele ficou lá olhando e tal, aí quando eu terminei de ajustar, ele falou assim, ô menino, falei, o que foi? Como é que é seu nome? Eu falei, Andrés. Andrés do quê? Eu falei, Schmidt. Ele, Schmidt, você é meu parente? Eu falei, não que eu saiba, né? Aí, não, tá, pô, me dá teu telefone. Eu falei, tá bom. Aí na época não tinha celular, dei o telefone de casa e tal. Eu falei, vou te ligar, aí você tá afim de fazer um free jazz? Eu falei, pô, free jazz, lógico, tô afim e tal. Ele, então tá, então vou te ligar. Eu falei, tá bom. Aí passou um ano, não ligou. Aí no ano seguinte ele me liga, minha mãe me fala assim, ligou um tal de um cara aqui chamado Pena. Eu falei assim, Pena? Eu já não lembrava. Eu falei assim, Pena. Que pena, né? Não, falou que é um negócio de um festival, de um negócio chamado Free Jazz e tal. Eu falei, putz, Free Jazz é o Pena. Tá bom, já sei quem é. Deixou o número? Não, falou que vai ligar de novo. Eu falei, tá bom. Aí ligou de novo, tal, deixou o número, retornei para ele. Marcou no escritório, fui lá. Aí assim, aí já era James Brown, Netta James, B.B. King. Aí assim,
E se lembrar que era engraçado, né? Porque os caras vinham sem técnico, né? Então, e aí eu comecei a absorver outras funções, né? Já não era mais só técnico de som. Então tá, eu fazia o patch, porque eu tinha que ligar tudo, eu não confiava em ninguém, então eu mesmo ligava. Claro. Aí eu mesmo posicionava os microfones. Aí eu mesmo fazia o monitor, mas eu também era o diretor de palco. Então, assim, pô, era diretor de palco, era patch, era fazer fazia tudo, né? E aí tinha os holds, assim, claro, a galera também, né? E um cara no PA, né? Também, que também era da equipe. E aí a gente fez vários shows, assim, e tem umas cenas engraçadas, tipo B.B. King, o Vitão era para ser o técnico do monitor, né? Aí o Vitão, ele teve um problema no dia e tal, e aí veio falar comigo e falou assim, olha, você opera você o monitor, né, tal, que foi esse primeiro ano e tal. Eu falei, pô, tá bom, eu faço monitor, tá? Aí, mas preocupado, né, porque a banda não vinha para passar o som, não vinha. Aí veio o cara do B.B. King, o maestro, que era o trompetista, veio na mesa de som e falou assim, olha, nós somos músicos. Você é técnico. Nós, músicos, tocamos. Você é técnico, mixa. Ok? Qualquer problema que tiver, a gente faz um sinal para você. Só isso. Você faz seu trabalho, a gente faz o nosso. Falei, tá bom, mas algum pedido específico? Ele falou assim, não, você sabe o que tem que fazer. Mixa. Eu falei, tá bom. Então, assim... Então, aí... Ótimo artistas que são assim, não? Não. O cara vai ser... Não, eu quero que você faça isso. Não, faz não, era maravilhoso. A gente fez muitos shows, assim, fantásticos, né? E aí, assim, aí começou a fazer a gente começou a desenvolver a parte de produção, né? Negociar com as bandas. Então, a negociação era por telefone. A palavra valia, né? Hoje a palavra acho que não vale mais nada. Você tem que mandar e-mail, você tem que fazer não sei o quê. Né? Mas na época a gente pegava e ligava para os caras nos Estados Unidos, ligava em algum... Né? E era rápido, né? Porque a ligação custava caro pra caramba e tal. Aí você ligava pro cara, combinava, olha, eu vou ter isso de equipamento, isso, não sei o que e tal. Ah, beleza. Depois, quando surgiu o fax, mandava um fax, né? Mas assim, a palavra tinha valor, né? E como você fazia, sei lá, para mandar uma lista de equipamentos? Na época era só, vai ter tal mesa... Não, vai ter isso é o que estava valendo, estava valendo, era isso. Só validar, assinar, tá tudo certo. Não, caramba, o cara mandou o contrato, eu falei com ele, não falei com ele, ele não falou que tá ok, é isso aí. Agora, aí se não tivesse, né? Aí, né? Mas assim, pô, não tinha problema, não tinha... Bons tempos. A palavra valia. Isso é bom. Confiava nas pessoas. Era muito bom. Mas a Audiobiz até então não existia. Não, aí a gente na verdade, assim, o Pena criou uma empresa, uma associação, um grupo de pessoas. A empresa se chamava Stage Brands, né? E a Stage Brands aí começou a fazer vários eventos, desde eventos corporativos, festivais, palestras, cara, aí a gente começou a abrir o leque e fazer muita coisa, né? Mas, a princípio, a gente estava sempre focado na parte de... como um produtor de palco, um stage manager, né? Sim. E aos poucos o leque foi se abrindo, né? Porque o conhecimento técnico, né, que a gente tinha, né, tanto o Pena também, como por formação, quanto eu e tal, a gente tinha um conhecimento técnico muito grande para compreender as outras áreas, a área de vídeo, a área de projeção, né, iluminação também? Iluminação. Então, assim, então isso foi tudo sendo somado, né? E elétrica, gerador, que na época ninguém entendia nada, exato, né? Então, assim, então a gente foi absorvendo e puxando a responsabilidade para a gente, né? Sim. E em um certo momento a gente estava cuidando de tudo, né? E foi uma coisa assim, não tão planejada, mas foi natural porque a falta de confiança e a falta de pessoas capacitadas e tudo fez com que a gente automaticamente absorvesse essa função, né? E foi absorvendo até estar cuidando de tudo, né? E aí em 2000 o Pena foi para a Trama, né? Trabalhar na gravadora e tal, que originalmente também é a formação dele, né? Ele trabalhou muitos anos em gravadora, ele tinha a gravadora dele, que era a Tinnitus e tal, ele tinha bandas excelentes ali, né?
novas bandas, assim, que não tinham nada a ver com o que estava no mercado, né? Que ele investia e tudo. E aí a Tinnitus, com essa explosão de CDs e tudo mais, e com a quebra de gravadoras e tal, claro, ele também foi um dos caras que sofreu com isso, afetado. né? A Trama Foi existe afetado. até hoje ou não mais? A Trama existe, Ainda, ainda né? existe. Mas assim, aí foi afetado e aí ele trabalhando na gravadora não podia mais fazer esses trabalhos, né? E aí a gente tinha uma parceria, assim, tinha o Feijão, o Dorídio, tinha uma galera que trabalhava ali, né, dentro do escritório. E aí eu falei para ele, falei assim, olha, vocês podem ficar com o nome, né, Stage Bands e tal. Eu falei assim, olha, eu dividi, né, dentro com ele centralizando a empresa, vamos assim, com todo mundo trabalhando junto na empresa, o nome Stage Bands. Mas no momento que ele sai, a gente perde uma pessoa-chave dentro do grupo, acho que aí cada um acaba seguindo o seu caminho. Total. Não dá para a gente pegar e trabalhar junto dessa forma, porque perde um pouco o sentido, né? Certo. E aí, assim, eu absorvi, na verdade, comprei o nome dele, Stage Brands, engavetei, porque nessa época eu já tinha a Audiobis, que era uma locadora na época. Era uma locadora de equipamento de som, né? E aí, assim, engavetei o nome Stage Brands, ficou. Então, na verdade, a Audiobis, quando nasceu como áudio only. Ela, quando nasceu como áudio, né? E aí depois, como eu engavetei a outra, eu comecei a absorver tudo dentro da Audiobis. Aí quando que deu esse shift que você falou, locação de equipamento não é para mim, vou para produção técnica? Não demorou muito, não. Não demorou muito. Rapidinho. Não, eu acho que todos esses caras que têm equipamento de som, eu acho eles muito loucos, né? Eu acho que eles mesmos se acham loucos, porque eles gastaram uma grana fenomenal, né? Assim, mas claro, ninguém faz isso sem prazer, né? Eles gostam do que eles fazem. Então, assim, mas o que aconteceu comigo foi que eu tive uma sociedade mal sucedida, né? Entendi. Com uma pessoa, e aí eu vendi equipamento. Eu tive uma segunda tentativa, porque na verdade, eu gosto de equipamento de som, gosto do áudio e não teria problemas em ter uma locadora. Hoje não vejo isso mais como um objetivo, né? Mas fiz 2 tentativas, né? E até certo momento foram bem sucedidas, mas eu tive 2 problemas com 2 sócios, né? Onde a gente não se entendeu e não que tivéssemos brigado loucamente, mas achamos melhor separar, né? E hoje você está praticamente solo na Audiobis? Ou você tem sócio também? Eu tenho o meu irmão, né, como sócio dentro da Audiobis. Legal. E tenho hoje a minha esposa também como sócia dentro da Audiobis, porque o que aconteceu foi, com essa crise econômica, eu tinha uma produtora chamada Full. Sei. E a Full Eventos era uma produtora onde a gente fazia vários eventos de lançamentos imobiliários, coisas farmacêuticas, um monte de eventos pequenos, né? E a minha esposa, ela é produtora. Então, a gente fazia muitos eventos através do escritório de produção. E a Audiobis não era uma produtora, uma empresa dedicada à parte técnica, né? Então, a gente tinha as 2 empresas. No momento que a crise foi apertando, eu fui enxugando a despesa fixa. Claro. Então, o que eu fiz? Eu fechei a empresa, eu fechei como todo brasileiro, empreendedor, né? Eu fechei a empresa, fechei o escritório, né? Então, assim, e além disso, eu tinha uma importadora também que representava a TW Audio. A gente ainda representa, mas assim, eu não tenho mais a importadora oficialmente aberta. Eu fechei o escritório, entreguei depósito, porque é uma despesa fixa hoje que você não pode ter, né? Porque você não está vendendo, ninguém está vendendo nada, né? Assim, parado, então, né? Então não vale a pena. Volumes. Então eu absorvi ela dentro da Audiobis. E ela continua fazendo produção de eventos dentro da Audiobis? Continua fazendo algumas produções, né? Legal. E é isso. E quando esses mega eventos caíram no seu colo, a Audiobis já estava madura, imagino eu. Olha, eu fiz ainda algumas coisas para terceiros, né? Então, por exemplo, o Nico e o Morris faziam um Rock in Rio, né? Isso foi em 2000, 2001. Aí, como o Morris fazia junto o Free Jazz com Pena e tudo, me chamaram para pegar esse stage manager no Rock in Rio em 2001, acho que foi 2001 isso, no Rio de Janeiro. E
ali acho que foi meio a divisão de quando, ok, agora... Divisão de águas. Agora eu não vou mais fazer os eventos para os outros, eu vou tocar os meus jobs, eu vou tocar os meus eventos, né? Bem justo. E aí eu fui fazendo muitos eventos corporativos, né? Trabalhei muito com banco de eventos, com agências, fiz muito Skull Beats. Skull Beats foi uma coisa que eu herdei, na verdade, do Pena. O Pena fazia o Skull Beats já, então já era um evento de porte grande, de música eletrônica. E assim que ele saiu, a B Ferraz, o Bazinho, continuou com a parceria, né? Confiou no nosso trabalho e aí a gente continuou fazendo. O primeiro ano eu fiz com o Mirko, que também fazia parte da Stage Brands, né? Que já falecido. E aí, aí uma coisa vai engatando na outra, né? Um evento vai puxando o outro. Um vai puxando o outro e isso aí faz quanto tempo, mais ou menos? Isso foi em 2002, 2003, sei lá, 15 anos atrás. Uns 15 anos atrás que você começou a fazer esses eventos grandes, que são esses eventos que a gente está aqui olhando no cenário aqui. Menciona algum deles pra gente. Tem o Tomorrowland, Lollapalooza, que você faz já desde o primeiro, Desde né? o primeiro, vai pro 8º ano agora. Já é o 8º ano que eu faço isso? Agora já é o 8º. Foram 2 anos com a GEL, né? Que era parte do grupo da Globo, e depois 5 anos com a Time for Fun. Todos os anos, fiz todos os anos. A mudança, a transição da GEL para a Time for Fun, o contrato, né, da C3, que era a empresa que criou o projeto do Lola, né, junto com o Perry, eles adicionaram no contrato a cláusula de que tivesse a Audiobis fazendo a produção técnica para eles. Isso é uma maravilha, ou seja, mostra um pouco da credibilidade que você construiu nesses 15 anos. Eu não trabalhava, isso me fez trabalhar com a Time for Fun, porque eu não trabalhava com a Time for Fun, né? Então, foi uma porta, né, para que se abriu na Time for Fun. Depois disso, evidente, aí surgiu o EDC, legal, que foi com a Time for Fun. Também, né? Aí vários shows, várias turnês internacionais com a Time for Fun, né? E essas turnês internacionais, no caso, fez direção técnica ou voltada a áudio, no caso? Não, é produção técnica. Direção técnica. E aí o Tomorrowland foi uma coisa engraçada, porque o Morris, tá aí, isso é uma coisa que eu devo ao Morris também, eu sempre falo para ele, porque o Morris ele fazia o Sensation. Sei. Né? E aí ele fez 1 ano Sensation, 2 anos Sensation, acho que o 3º ano ele não podia fazer, e aí ele me ligou. E aí tinha um cara, que era o Rutger, que era um holandês, que morava no Brasil, mas falava mal português pra caramba e tal, estava pouco tempo no Brasil e tal, e esse cara me ligou e tal, falou, o escocês aí, o irlandês, mandou ligar para você. Falei, tá, mas do que se trata? Não, o Skull Sensation, assim e tal, para você pegar e fazer, você me manda uma proposta e tal. Mandei, não chegamos no acordo de grana, não fechou. Ano seguinte, de novo, ele ligou, tal, não chegamos no acordo de grana, não fechou. Aí eu falei assim, esse cara não vai fechar nunca, né? Tal. Aí ouvi dizer que viria o Tomorrowland para o Brasil, mas eu não fui atrás, eu não procurei, né? Deus sempre foi muito bom nisso, porque assim, as coisas sempre foram vindo encaixando. Aí falaram com o Morris, e o Morris não podia fazer. E também estava enrolado, né, enrolado com o Rock in Rio e tal, mas ele falou assim, olha, então outra coisa, esse projeto aí é muito louco, meu, são muitos palcos, é muita loucura, vocês estão querendo que eu veja negócio de TI, internet e não sei o quê, isso aí não é minha praia, isso é praia do Andrés, liga para o Andrés para falar com ele. De novo era o Rutger, né? Aí o Rutger ligou para mim e eu falei assim, olha, Rutger, vamos fazer o seguinte, eu vou aí no escritório, vamos conversar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o processo contrário. Eu vou ajudar vocês no projeto, no desenvolvimento, quero fazer o projeto, só que esquece pré-produção, esquece não sei o que e tal, para você me pagar. Não, vamos fechar um pacote, você vai me falar quanto você tem de dinheiro e a gente vai lá e executa. E depois a gente distribui as funções, eu vou te mandar a planilha aberta, você vai saber quanto você está pagando cada pessoa, e fica mais fácil. Aí você vai entender melhor. Aí ele, tá bom, então passa aqui. Aí virou. Aí assim, o escritório da AT&T, na verdade, era o Rutger, o Maurício e mais uma secretária. Não tinha ninguém ainda, né?
Aí depois foi aumentando, o Luiz Eurico entrou como sócio e a coisa foi crescendo e a gente fez 2 anos. Infelizmente o projeto caiu. Quantos anos foi? Foram 2 anos. Foram 2 anos. Infelizmente o projeto caiu porque... E acabou de ter lá na Bélgica, não é? Na Bélgica tem todo ano, né? Acabou de ter, inclusive. Sim, assim, é agora, no meio do ano, no verão, né? Mas assim, eles se juntaram, foi uma junção de empresas ali com a AT&T. E a AT&T nos Estados Unidos quebrou, então isso repercutiu muito também no Brasil, entendeu? Então o escritório da AT&T aqui também fechou, né? E eles depois foram absorvidos por outra empresa e isso deu uma desmantelada assim, né? E também agora com a situação econômica do jeito que está, não é o momento, né? Não é o momento de trazer porque é uma operação cara, robusta, né? E eu ouvi falar pela Rádio Peão de que a grande maioria desse equipamento vem de lá, não? Então, a parte de sonorização não. Sim. A parte de LED também não? A parte de iluminação também não. A parte de LED também não. A parte de geradores também não. A parte de TI não. Então. O que basicamente vem de lá é a parte de automação. Que são, sei lá, a roda que gira, que faz parte do cenário. Claro, então, assim, vem o cenário, né? Vem laser, né? Efeitos, alguma coisa, não vem tudo, faz uma junção com o que tem aqui. Pirotecnia é local também. Desde o primeiro ano quem fez foi a Xingu, né? E o segundo ano também foi a Xingu. Algumas coisas vêm de fora, tipo, você tem fontes com bombas de água e não sei o que, isso vem de fora. Você não acha, ou seja, o que você não acha aqui vem de fora. O que a gente não acha, exatamente. Você faz aqui. Eles são meio engessados em algumas coisas, né? Por exemplo, o tubular veio de lá também. Isso fez com que tivesse uma equipe enorme de gente vindo de fora para trabalhar e tal, né? Então isso encarece muito o projeto. O pessoal da Live Nation, no caso do EDC, né, que é da Insomniac, eles são mais flexíveis. Então, assim, a gente conseguiu trabalhar com estrutura tubular daqui. Também veio o cenário de fora, evidente, porque eles viajam com o cenário. Claro. Mas é uma operação um pouco mais econômica do que trabalhar com o Tomorrowland. Tomorrowland é muita coisa. Qual que era o público do Tomorrowland? Cara, acho que umas 100 mil pessoas. Então do nível do Lola. Então, muita gente. Mas você poderia dizer que o maior festival que você comanda hoje seria o Lollapalooza, não? O maior festival que eu comando hoje é o Lollapalooza, mas o maior festival que eu trabalhei foi o Rock in Rio em 2001 com 200 mil pessoas. Numa noite? Numa noite. Uau! E o Rock in Rio não tem mais esse tamanho hoje também, né? Não tem, né? Não. Não, mas eu acho o seguinte, o local lá é grande o suficiente para colocar esse público. Olha, 200 mil pessoas é muita gente. Eu acho que não. Acho que também não cabe. Não comporta. Eu tô pensando onde eles fizeram em 2001, comportava. Que foi aonde? O Rock in Rio. Onde que foi o Rock in Rio? Foi ali na Barra, era do lado do... Como é que chama ali? Do Rio Centro. Lá do Rio Centro, Entendi. Pô, mas 200 mil pessoas é gente, hein? Eu já vi gente ali no Lola, tinha umas 100 mil pessoas ali no palco principal. Quando começou, isso foi no dia do Rock and Roll, né? Porque o Rock in Rio ele não é só rock, hoje né? não é mais rock, né? Mas na época também já não era, mas 85 acho que era, hein? O nosso amigo... 85 era puro rock. Sim, mas em 2001 já não era mais. Carlinhos Brown, coitado, sofreu ali, né, também. Jogaram um monte de coisa nele. Eu lembro dessa cena. Entendeu? Então, assim, já não era mais... Mas na noite do Rock and Roll, foi esse número de pessoas e a gente teve que parar o show 2 vezes. Por quê? Você fala por violência? Não, por aglomeração de pessoas mesmo. Pressão na barricada, interromper, né, com a brigada, né? Olha, galera, vamos acalmar, afasta um pouco, dá um passinho para trás, não sei o que e tal, para abrir espaço. Foi complicado aquele ano. Eu imagino. E lidar com 200 mil pessoas não deve ser fácil. Eu fico imaginando o BO que dá ali, como é que você controla. Eu fui no como que chama lá, no Copacabana, o Rolling Stones, para 2 milhões de pessoas. É lindo, né? É lindo, mas era um mar de gente. Pra onde você olhava era é legal que você vê a onda do som, né? Porque o som vai chegando, você vai o pessoal pulando, você vê tudo. Você vê a onda do som no público, como o público se comporta. É maravilhoso. Mas era gente, cara. Nunca tinha visto nada. Eu imagino que 200 mil pessoas pagantes seria uma coisa incrível, hein? Foi incrível. Medina assim, é uma coisa brasileira e levando para fora, né?
Hoje assim, é o é maior de tirar produtor de shows do Brasil, você acha ou não? Cara, eu não sei se ele é o maior, mas é de tirar o chapéu, né? Porque ele foi inovador, Se cara. ele não é o maior, Não eu tem, diria né? que é um dos Não tem, maiores. assim, não tem nada igual, Nada né? igual. Não tem nada Aliás, igual. o Rock in Rio, se eu não me engano, foi classificado o maior festival do mundo, não foi? Não sei se foi, não sei No se Guinness foi. saiu, acho que foi sim. Não sei se ainda é, mas já chegou a ser. Mas não tem, não tem nada igual. Assim, agora a proposta é completamente diferente, né? Do Lola e do Rock in Rio. O Rock in Rio você tem muitas atrações conhecidas e você, por exemplo, no palco principal você tem 4 atrações numa noite, coisa assim, né? Sim. Então você tem um tempo de troca maior, porque você monta o cenário inteiro do cara e é muito mais complicado. O Lola, ele é mais negociado, né? Em termos de, olha, vai vir o Metallica, beleza, ó, Metallica, mas é o seguinte, ó, o nosso festival é isso aqui, o nosso palco é esse aqui, ó, eu não quero que você venha com todo o teu cenário, não sei, né? Não traz o teu sobrepiso, vamos montar aqui, não sei, tanto que se você viu o show do Metallica no Lola, você viu os caras ali com os instrumentos, com o backline deles e tal, sem nada demais, sem muita firula, entendeu? Entendi. Então é mais light em termos de operação do que eu acho que o Rock in Rio. O Rock in Rio eu acho que é mais complicado. Mas em termos de público eles são similares, não? Em termos de público, sim, só que em termos de shows, o Lola tem muito mais shows, né? Em quantidade, né? Começa muito cedo. Começa cedo e termina tarde e assim, e você tem mais palcos e as atrações, elas não são tão conhecidas, né? Sim. Todas elas. Então só ela os abre headliners, você diria que são os mais conhecidos, né? então abre um leque assim para bandas mais novas, né? Isso é legal. Isso é uma coisa também que eles fazem muito em Chicago. Chicago também é assim. Ou seja, o intuito do festival não é só, entre aspas, ganhar dinheiro, e sim apresentar novas bandas pro mercado. Eu gosto muito, porque assim, abre muito a possibilidade para outras bandas e tal. Esse ano foi muito bom. Eu tive a oportunidade de estar no primeiro e nesse último. E falando desse último, eu achei que foi muito bom. Eu olhando de fora, não estava na sua operação, mas eu estava muito bom em termos de tudo, organização, técnica e gente. Ou seja, pelo que eu li ali, nós estamos falando de 300 mil pessoas em 3 dias, é um público respeitável. Sim. Falando de Lollapalooza, qual foram os seus maiores desafios ali num festival desse patamar? Um forno. Eu sei que a energia elétrica te deu um problema. Não, assim, um forno do Metallica no ano passado. Esse foi o BO Master. Foi uma encrenca, porque assim. Mas como assim forno? A Metallica pediu forno? Eles viajam com forno, né? E aí o forno deles estava com problema e não existe representante do forno que eles usam no Brasil. E aí o cara falou assim, olha, você consegue um técnico para vir ver e tal? Claro, a gente conseguiu um técnico, o cara foi lá ver e tal, mas o cara não tinha como arrumar. Não tinha peça de certo. Mas eu já tinha avisado isso para eles, né? E eu, evidentemente, achei que o cara tinha um outro forno, porque se o cara não me pediu nenhum forno, ele vai ter um outro forno. Nossa, foi um estresse na última hora para pegar e arrumar. Então, assim, o meu maior trabalho no Lola do ano do Metallica foi arrumar o forno deles, né? Então é uma boa notícia, porque você não tem muitos problemas. Porque em geral a gente... tamanho num festival desse, tem um problema. Não, em geral, realmente a gente não tem muitos problemas. Esse ano foi muito problemático, né, com energia elétrica. Né? Mas, em geral, assim, nos 7 anos decorridos aí, não tivemos assim grandes problemas no festival, sempre foi tudo bem. A gente faz um trabalho de pré-produção muito grande, então, por exemplo, agora a gente está falando da minha ida para Chicago para negociar com as bandas ali. Legal. Com muita antecedência, né? Então a gente sempre trabalha com, sei lá, 8, 9 meses de antecedência pelo menos, né? Quando termina um, a gente já está falando do outro. Na verdade, isso até antes disso, porque, por exemplo, em janeiro eu já estava falando com bandas que vão tocar em 2019. Então a gente já estava analisando o rider para assinatura de contrato. Já sabem que vai ser o artista que vai tocar daqui 2 anos, entre aspas? Já. Alguns deles sim. Isso é uma vantagem de trabalhar com uma... Então existe uma negociação muito grande antes, né? Então o artista ele já chega sabendo tudo que ele vai encontrar e é muito mais tranquilo. E a gente também conseguiu fazer um equilíbrio entre o Lola, que praticamente virou uma turnê, né? Porque o Lola ele acontece no Brasil, na Argentina e no Chile. Mas é você que faz eles também? Não, eu não faço Chile e Argentina, mas são amigos meus, né? Tá. E a C3
evidentemente, ela é sócia em todas as praças, né? E o que a gente faz, a gente em Chicago, a gente senta junto e bola o formato de como como é que a gente vai trabalhar nas outras praças também, porque aí isso vira uma turnê e fica mais suave, não estressa tanto as bandas, porque a banda já sabe que vai ter. Fornecedores tudo diferente, ou alguns fornecedores são compartilhados nos 3 países? Não, os fornecedores são diferentes em cada praça, mas, por exemplo, a planta de luz, a gente cria uma planta de luz única, o que vai mudar... estrutura de palco também, por exemplo, esse palco eletrônico é o mesmo em todos os países ou isso é uma coisa bem Brasil? Não, esse palco, na verdade, a gente desenhou esse palco, né? Tem o Capinha, que é o Vitor, que é um cara que a gente trabalha com vídeo, né? Que é um cara de design, que a gente usa muito a parte de design dele. O Eric, que é um iluminador, para mim, um light designer fantástico, né? Que faz o desenho de luz. Mas isso aí foi um palco Brasil, então? Isso aí não foi para os outros? Não, o palco de música eletrônica a gente acaba fazendo um palco local. Legal. Né? A gente prefere desenvolver a criatividade, por quê? Porque, por exemplo, no Chile, o palco de música eletrônica é dentro de uma arena. Inclusive o primeiro foi assim, não foi? O primeiro Lollapalooza não era dentro de uma arena? Lá no Jockey? Na arena, não. Tinha uma... Era uma tenda. Uma tenda, desculpa. Era uma tenda. Originalmente, esse palco que chama o palco Perry, né? Sim. Que é do Perry Farrell. Sim. A ideia era dele, de música eletrônica, de ter uma tenda. Um local fechado. Um local fechado. Mas tomou uma proporção muito grande, não comporta mais. Tava muito grande. Não comporta mais. Tinha gente que ia pro Lola só pro eletrônico. E esse ano, o palco de música eletrônica no Lola, ele mudou de lugar, porque o local que ele estava no ano passado foi over, entendeu? Ficou muito cheio. Então a gente teve que mudar de área. E quando você faz um festival desse, então você está na pirâmide ali responsável pela toda a direção técnica, todos os fornecedores técnicos, então iluminação, vídeo, áudio, segurança também? Não, segurança não. A gente cuida de elétrica, internet, broadcasting, vídeo, LED, som, além da montagem, que a gente também cuida. A gente tem uma equipe que a gente absorveu para pegar e fazer toda a montagem do Lola. Então, toda a montagem do site. Grades, fechamentos, barracas, as tendas, o que tiver. Né? Inclusive a parte do patrocinador lá em cima também, tudo? Tudo. Isso aconteceu por quê? Porque quando você tem uma montagem executada e você chega ao site, essa montagem já está realizada e você precisa entrar com a técnica e essa estrutura não te atende, isso vira um problema. Total. Então, a gente acabou absorvendo essa função e, na verdade, isso é uma coisa que a gente aprendeu um pouco com a Time for Fun, porque a Time for Fun, a princípio, quando a gente fez o primeiro ano, nos obrigou. Falou assim, não, isso aí é a função de vocês, da técnica e tal. E aí o Pelúcia ficou meio reticente, né? Que é o Vitor, que é um dos caras que trabalha comigo, né? Um dos meus braços direitos e tal. E aí ele falou assim, não, isso aí não é função nossa e tal. Eu falei, cara, vamos parar para pensar um pouquinho. A gente tem muitos problemas em função disso. Se nós absorvermos essa função e a gente cuidar disso, a gente se garante para que a estrutura comporte o peso que a gente precisa pegar e colocar, para que a gente consiga ter uma algema no lugar onde eu preciso pendurar um negócio. Você, melhor, é para mim mesmo. Né? Então isso foi muito... É mais trabalho, mas no final... É mais trabalho, mas é ótimo. Ótimo. Então assim, o que a gente faz no Lola, geralmente a gente aluga uns trailers e passa 15 dias morando lá dentro, nem sai de lá. Eu vi, na verdade, esse ano eu vi. Esse ano deu para ver que não tem nem tem como sair. Não dá. Eu saí nos primeiros dias e me arrependi. Porque o tempo que você perde ali para entrar e sair, o lugar é muito grande. É o tempo que você tem para dormir. Exato. É o você tempo acaba que você perdendo tem pra dormir, o tempo que você tem para dormir parado no trânsito. E a parte artística também não? Não, a parte artística não, a gente não cuida. Né? Mas você recebe a demanda das bandas para você se adaptar na sua produção. A gente trabalha muito, mas muito próximo da parte artística, né? Entendi. O que acontece é que a Time for Fun tem a parte de produção artística deles interna e eles absorvem mais algumas pessoas para inflam, né? Conforme a demanda. E a gente trabalha muito próximo a essa equipe deles. Só que você tem que lembrar que a gente está trabalhando na pré-produção desses artistas há pelo menos 9 meses, 8 meses, alguns mais de um ano, porque
às vezes antecede, né? Aham. A gente já sabe, por exemplo, que nem esse ano, em janeiro, quem iria vir. Em março de 2019, eu já sabia algumas das bandas. Então, assim, então essa negociação, ela está muito próxima já com o Production Manager. Claro. Você já Então, está conversando com o cara há um bom tempo. então a gente já está se falando há muito tempo. E às vezes acontece de mudar também ou não? Porque às vezes eu fiz turnê com um artista internacional, na metade mudava Acontece. o production manager, você tinha que recomeçar. Não, acontece do production. Acontece, né? Acontece de trocar técnico, né? Que nessa história que eu te contei antes, de ter uma solid state logic sendo pedida, Sim. e aí assim, aí o Gabi foi lá e comprou a mesa, e aí o cara que ia mixar na mesa não veio, né? E aí o cara pediu uma profile. Então assim, poxa, era um mega investimento, comprou o material e não sei o que e tal, e de repente, assim, Porque trocou trocou o técnico porque o cara teve um problema, acho que com o pai dele e tal, que estava internado e ele não quis vir. Saia justa, hein? Que às vezes você tem que resolver na sua posição. Mas são coisas... Faz parte. E se você tiver que você começou nisso, sei lá, 8 anos atrás para hoje, mudou muita coisa do que era o festival há 8 anos atrás do que é hoje? Sempre tem uma evolução, né? No que diz respeito à tecnologia? No que diz... a gente tem a evolução do seu próprio desenvolvimento e aprendizado, claro, né? Claro. Mas assim, o desenvolvimento tecnológico assim é imenso, né? Em 8 anos você acha que é muito diferente do que era 8 anos eu acho que principalmente na parte de vídeo. Eu acho que o áudio menos, né? O áudio menos, a iluminação também, sempre surge alguma coisa nova, mas vídeo. Mas mais em termos de efeito e resolução. Porque sempre teve IMAG. Sim, mas assim, a resolução, a qualidade, aí a quantidade, por exemplo, os processadores que você precisa para isso, para rodar, porque se aumenta a resolução do LED, aí já não comporta mais rodar naquela máquina, e nossa, vira uma coisa... Os tamanhos estão monstruosos, né? Hoje eu pago por LED, né? Esse último mesmo do Lollapalooza era 11 metros de altura, por quanto de... 11 por 7, se eu não me engano, um negócio assim. Ou seja, 8 anos atrás seria impossível pensar num painel desse tamanho. Aliás, o primeiro era ainda widescreen, não era? A gente mudou o formato porque foi uma coisa engraçada. A gente fez Foo Fighters, né? Sim, no Lola começou já no formato certo. No Lola a gente já começou nesse formato. Já, porque era Foo Fighters. E Foo Fighters, os caras pediam o painel em pé. E quando eu vi isso, eu falei assim, pô... Não é que faz sentido, meu? Total. Né? Porque você pega... Porque o que o público quer ver? Quer o artista principal singer, lá, lógico, entendeu? Então, assim... E aí, como é que esse cara é? Esse cara não interessa numa tela de 16:9, a parte da direita e da esquerda, não é? Lixo do lado, lixo do outro. Você não consegue expandir o rosto do... Aí quando o cara pegou e virou esse negócio e ficou em pé, e eu vi essa imagem, né? Porque eu fui, quando teve o show do Foo Fighters... Um ano antes, eu fui para Los Angeles para ver esse show. Eu fui para Los Angeles, na arena, para pegar e assistir o show, para negociar com eles o que a gente iria usar no Brasil, o que tinha disponível e tal, porque eles tinham uma parte de automação com os LEDs e tal. E aí não era um peso estático no teto, né? Era uma coisa que movia, então tinha movimento. Então aquele peso em movimento era um problema, né? Então teve toda uma engenharia para estudar esses pesos no teto e tal. E aí, assim, quando eu vi aquilo ali nesse show, eu falei assim, porra, meu, genial a sacada. Você lembra quantas pessoas tinha nesse show aqui, ou não? Do Full Fighters, que tava cheio também, hein? Tava cheio. Mas eu não lembro. Acho que talvez 60 mil, talvez. Não comporta muito. Não cabe muito, mas tinha gente. Você não vai lembrar, mas nesse show, você carinhosamente você deu autorização de a gente prender uma câmera lá em cima. Eu tenho uma foto desse show aí, que uma câmera lá em cima do palco que pega a massa de gente inteira ali. E o vocalista do Foo Fighters está adiantado no meio da massa, então dá pra pegar ele com a guitarra. E aí você vê aquela massa, você não vê o fim também. Que legal, você bateu só essa foto? Não, eu tenho várias outras fotos. Então, você está me devendo várias fotos. Não, essas fotos é que eu não tenho eu te dou os créditos, mas você está me devendo várias. É linda. Aliás, depois eu entrei em vários lugares depois da GEL e vi essa foto publicada aqui, esqueceram dos créditos. Na GEL, eu tenho que dar um crédito ao Breno, né? Porque o Breno foi o cara que me envolveu no projeto, muito antes do Lula realmente fechar, né? Ele me envolveu desde o princípio. Legal. Então, quando o Perry Farrell veio pro Brasil para ver os locais onde poderíamos fazer os shows e tal, né?
eu já estava envolvido no projeto. Agora, então, interessante assim, é que vocês abriram o caminho lá no Jockey. Aliás, o Dorídio não está aqui na conversa, mas é como se ele estivesse na conversa. Você abriu o Jockey ali com o Telefônica Sonidos naquele mesmo ano e na sequência você entrou com o Lollapalooza, mas antes não tinha muito isso. Não foi o Lola o primeiro evento. A gente fez F1, o que era? Como é que chamava? O festival da Fórmula 1. Mas era de música no festival? Era um festival. F1 Rocks, ou o que era? Sei lá o que foi era. logo antes do... Foi um ano antes do Lola, no Jockey. Teve o Eminem. Teve o show do Eminem, exatamente, que choveu pra caramba e tal. Lá chama Peão do Prado, né? Peão do Prado, exatamente. Então, esse lugar eu lembro por causa disso. A gente tinha feito esse... Mas quando vocês usaram uma parte diferente do Sonidos, porque o Sonidos estava perto da arquibancada e vocês usaram o meio ali. A gente foi pro meio. A gente foi pro fazer meio. Um trabalho todo na lateral, onde passa os cavalos. Antes disso, a gente já teve ali o Free Jazz, né? Tá. Free Jazz que também foi no meio? Free Jazz também aconteceu. Não era no meio. Não, era na lateral, curvinha ali, na lateral. Mas assim... Mas tinha todos os problemas do cavalo, né? Então, assim... horários, não, né? É assim, ó. Não, agora não. Para o soundcheck, que os cavalos vão correr. Para. Pô, é complicado. Para o soundcheck, que os cavalos vão correr. O cara olhava assim, que cavalo? Pô, cavalo aqui. Então, assim, explicar pro cara que estava num jockey, que tinha que parar, espera, né? Então o vídeo você achou que mudou muito, ou seja, melhorou, tenho certeza disso. Sim, em termos de processamento, servidores também, de 8 anos para cá, é outro animal. Nossa, é outro mundo. É outro mundo, totalmente outro mundo. Não consigo nem imaginar como é que a gente assistia TV de tubo. Pois é, Pô, pensa. Como é que a gente entendia o que passava ali? Porque não dá nem não tinha qualidade nenhuma. Então, a verdade nenhuma. é o seguinte, com a distância que às vezes as pessoas estão no painel, o fato daqui para frente melhorar a resolução vai mudar muito pouco o efeito final. Porque a distância é tão grande, se eu colocar ali um 2mm, se eu colocar um 6mm, a probabilidade do cara conseguir visualizar essa diferença tem minhas dúvidas. Mas isso não vai ter como brecar, né? Não vai ter como brecar. É o que eu vou chegar na minha segunda pergunta. Ou seja, dos 5 anos para cá, 6 anos para cá, teve uma mudança significativa no vídeo. Daqui 6 anos, o que você acha? O que a gente pode melhorar? O que a gente pode facilitar a sua vida, a vida do produtor? Daqui 6 anos, como vão ser os shows? Você acha que a resolução vai subir muito? Tem coisa que não tem muito o que melhorar, né? Não, eu acho que a resolução, ela não... onde tem um fator ainda que limita um pouco o LED para pegar e baixar muito mais a resolução, o brilho do LED, né? Sim. A intensidade de luz que ele vai emitir. Então, trabalhando nos painéis aí com 10%, 20%? Sim, mas isso depende para onde o painel está faceado. Por exemplo, se ele estiver faceado para o sol, né? Sim. Então, assim, inclusive teve alguns casos ali, né? No próprio Lollapalooza, que era de dia, o sol estava batendo de frente no painel. Então o painel, assim, você tem que ter luminosidade ali. Aí não adianta você pegar e colocar um painel de 2mm, 3mm ali, que não vai fazer, entendeu? Não vai ter brilho suficiente. Então isso ainda é um fator que limita, né, de você baixar a resolução. Uma coisa que tem que melhorar ainda. Isso é uma coisa que eu não sei se vai ter como melhorar muito mais, né? Acho que o tempo vai melhorando. Mas assim... O que mais você acha que a tecnologia poderia ajudar você numa operação desse tamanho? Eu acho que hoje a gente está muito bem na parte de áudio, né? A gente também está muito bem na parte de vídeo, a gente está bem na parte de iluminação. O que eu vejo como avanço nos shows e que a gente tem que melhorar e que lá fora já se usa muito é a parte de automação. Né? Então isso E quando você fala de automação geral, de todos os... Não só automação de palco, por exemplo, de risers automatizados. Não só de praticáveis, né? Não falo só de praticáveis, falo realmente de máquinas e equipamentos para automação, para shows e espetáculos em geral. Né? Isso é uma coisa que a gente tem muita deficiência no Brasil. Lá fora eles estão bem à frente, né? Assim, quando você fala bem à frente, explica mais, fala mais sobre isso. A gente não tem, por exemplo, a NA trouxe está com um grupo, né, de uma empresa alemã aqui trabalhando com automações. Então, por exemplo, que nem no Jornal Nacional, painel. Sim. Né? Então, mas quando você está falando de automação de vídeo, eu entendo bem, que é a minha praia. Mas além do vídeo, que mais automação poderia ajudar? Elevadores,
o próprio palco, entendeu? Estruturas de montagem de palco. Entendi. Né? O do YouTube é um caso interessante, né? O painel de LED do YouTube, naquelas Pois caixas é. que estão tudo automatizadas. Pois é, então assim, é isso que eu falo. Agora sim, tem muita coisa que é criada, né? Tem uma coisa engraçada, o cara do Foo Fighters, quando ele veio naquele ano do primeiro Lola... 2011, né? Foi 11? 7 anos atrás? 11. 2011. Tinha uns triângulos de LED, e esses triângulos, eles giravam, eles subiam e desciam, né? Eles iam para trás e para frente, e aí atrás ele era vazado e tinha luz, e era cheio de treco-treco. E aí eu perguntei, mas quem que desenhou isso? Né? Então, não, o desenho de luz, o carinha lá, é meu. Falei, é meu, tá bom. E quem desenhou o LED, né? Porque ele é em curva, é diferente, num triângulo e tal. Não, eu também. Fui eu também. Falei assim, que interessante, tal, tá bom. Mas a automação fui eu também, automação. Caraca. Tá, mas você desenhou, então, mas quem que opera? Eu também opero. Então, assim, eu acho que falta gente para pegar e ter ideias, essa né? expertise. E aí, traduzir essas ideias em realidade, né? O que faz diferença nos shows, né? A gente já fez alguns shows que nem Calvin Harris, onde a gente pegou e entrou com um painel de LED para ele, para uma estrutura e tal, que foi um desafio também para pegar e montar, com trilhos no teto para pegar e conseguir entrar com esse painel, limitações de peso e tudo, né? Mas é muito difícil de você arrumar um parceiro para pegar e ter essa automação para não travar a tua criatividade no desenvolvimento de um desenho de um palco, por exemplo, né? Sim. Que é o que faz um diferencial hoje nos palcos de música eletrônica, né? No Tomorrowland, no DDC, nesses festivais, o que faz diferença é o desenho do palco. Né? Então, assim, acho que é muito isso que vai andar. Eu acho que isso é uma coisa que vai andar e que tem que andar. Entendi. Os desenhos, a parte criativa e tal, né? Que a gente não está mais tão limitado, né? A gente pode pegar e transformar uma ideia em realidade, não tem mais tanto essa barreira. Não existe a limitação mais. O budget é a limitação, eu diria. O budget é a limitação, mas assim, né? Porque tecnicamente falando, a gente consegue praticamente então acho que essa é uma área que a gente no Brasil ainda precisa pegar e andar bastante, né? Lá fora eles estão bem mais... Essas pessoas que você tem 35 anos de estrada, né? E a gente está aqui diria aqui na meca dos lugares que a gente quer treinar e capacitar, ensinar e dividir com as pessoas. Esse cara que está começando hoje, se você tivesse que começar hoje, o que você faria? Você iria atrás de uma educação especial, profissional? Você se enfiaria num estúdio que nem você se enfiou logo cedo e começaria a fazer de tudo até chegar no que é? O cara, para mexer com o show, o cara entrar no Lollapalooza, trabalhar para você hoje, qual a qualificação que ele precisa? Como ele começa? Então, eu acho que na nossa época, apesar de difícil, acho que era mais fácil e menos concorrido, né? Entendi. O show business ele não era tão grande, tão divulgado e tão concorrido, né? Então hoje eu acho que a concorrência é muito maior e a exigência por qualidade é muito maior, né? Se eu fosse começar hoje, eu começaria pela base. Entendi. Que inclusive foi a base de estudo que me deu o suporte para eu ter o entendimento técnico que eu tenho. Certo. Então, assim, não existe outra forma, né, de você pegar e se desenvolver a não ser estudando. Né? E não faz sentido você ter que reinventar a roda, você ter que errar onde alguém já errou, né, para aprender. Então, eu acho que assim, a facilidade que você tem de ter uma instituição de ensino que possa pegar e te passar as informações, já falando, olha, isso aqui nós já sabemos que não dá certo. Não só falando que não dá certo, mas não dá certo por causa disso e tal. E te dá toda a base técnica para isso, entendeu? Cara, isso tem que agarrar e fazer. Por quê? Porque o estágio que eu levei para chegar até onde eu estou foram 35 anos. Entendi. Quem estudar... Eu tenho até medo dos caras que estão estudando. Porque assim, processo catalisador, digamos assim. Porque esses caras, eles vão virar uns monstros sim. perto da gente.
Claro que quando esse cara for um monstro, eu já também vou ter mais 20 anos de carreira. E tal. Mas entenda que a base toda é o estudo para que você consiga pegar e ter a informação e avançar de forma mais rápida. Sim, e no seu caso ali você começou no áudio e acabou abocanhando a produção geral. Hoje eu acho que é mais segmentado, você não acha? É muito mais segmentado, mas... Ou seja, o cara que quer fazer a direção técnica, ele teoricamente teria que passar por seus departamentos. Mas assim, eu não sei na FUSEI como é que é, né? Se vocês têm na Alemanha, quando eu morei na Alemanha em 2000, 2001, que foi um capítulo que eu não contei, né? Mas trabalhei um tempo lá e também trabalhei um tempo na Itália. Quando eu fui para lá, em 98, começou um curso que chamava Veranstaltungstechnik, que é técnica de eventos. Né? E nesse curso de técnica de eventos, o cara tinha um apanhado geral de áudio, de iluminação, de vídeo, né? Onde então ele aprendia um pouco de tudo. Né? E isso eu acho que também pode existir. Eu não sei como é que isso está no mercado americano e como é que isso está sendo traduzido para cá no Brasil, mas isso na Europa andou se difundindo e espalhando bastante. Então o cara pode ter uma coisa mais abrangente. Generalista, você acha? Pode. Então, essa era a minha dúvida. Ou seja, o fato de agora, ser claro, generalista, ele não é menos ou mais qualificado. Sim, agora ele pode se especializar, claro, ele pode especializar em áudio. Sim. Ele pode fazer uma engenharia de áudio, fazer 5 anos de engenharia de áudio, e depois ele pode fazer técnica de eventos e absorver o todo, né? Assim, a nossa educação, eu acho que no Brasil, o fato da gente ainda ficar talvez para trás em algumas coisas, é justamente a educação. Concordo. É justamente a educação, porque assim, existe uma fome de querer aprender, sim, mas talvez não, assim, falta por parte do governo apoio, né? Falta incentivo. Por exemplo, eu não tive condições de terminar minha faculdade porque eu não tinha dinheiro. E não existia um projeto pelo governo para pegar e ter auxílio para eu terminar minha faculdade, para pagar depois e tal. Né? Então, assim, eu acho que essas chances hoje tem que aproveitar. Sim, sem dúvida. Né? Tem que estudar ao máximo. O que o cara puder estudar, para ele estudar. Porque eu também não paro. Eu ainda sou um autodidata. Eu vou, com a internet hoje, eu vou procurar as informações, saiu um equipamento novo, deixa eu entender quantos inputs tem, qual é a resolução de saída, como é que funciona, que não sei o quê, né? Então, se você vai... Não para de aprender nunca, né? Então, assim, isso acho que é o caminho. Sim. Daí, para ele entrar num time, é claro que ele vai entrar mais por baixo, como todo mundo começou, né? Mas eu acho que a evolução dele vai ser muito mais rápida do que foi a nossa. Sim. A evolução dessa pessoa vai ser muito mais rápida. Eu acho que o exemplo, os caras que foram premiados dessa escola, quantos caras novos, né, foram premiados? E como é que os caras chegaram nesse estágio de forma rápida assim, cara? Assim, é inacreditável, né? E assim, isso só foi com estudo, com informação. O cara aprendeu o que já tinha. Assim, falando rapidamente da FullSail, o bom da faculdade é que além de ter um conhecimento técnico excepcional, é o tipo um intensivão. Aliás, lá atrás eu procurei. Eu queria ter feito, aqui eu não tinha dinheiro. Né? Eu tive a felicidade de ter me formado há 20 anos atrás e era 8 horas por dia no mínimo. Maravilhoso. Acho ótimo. Eu diria assim, é uma imersão, não é nem uma faculdade, é uma imersão. E a gente fica literalmente bombardeado de informações. E é legal, outra coisa que eu acho muito legal é o seguinte, das 8 horas, 4 horas é o bate-papo e 4 horas é mão na massa. Que é fundamental. Uma coisa você fala, olha, a câmera funciona assim. A outra coisa você vai falar, olha, aqui está a câmera e esse botão faz isso, aperta para você. Isso, Então, é uma coisa totalmente diferente. É hands-on, literalmente. Sim. Que eu acho que é isso que... Eu acho que o Brasil, num futuro muito distante, eu acho que a educação está caminhando muito rápido e eu acho que no Brasil o que falta é isso. Ou seja, a gente conseguir uma qualidade na educação e pôr a mão na massa. Porque às vezes o cara sai da faculdade e ele acha que ele já sabe tudo. Mas assim, eu na área técnica, né, eu vejo muitas pessoas ainda que não têm formação nenhuma. Nenhuma. Então, assim, é complicado. Por exemplo, o cara não tem, às vezes, nem o 2º grau, né? Tira o chapéu, né, pro cara onde ele chegou. Mas, assim,
o estudo faz toda essa diferença, Faz, entendeu? eu concordo com Então, você. não tem outra forma, eu acho. E agora, ainda com os equipamentos cada vez mais sendo específicos digitais, cheios de recursos, né? Uhum. Então, cheio de recursos embutidos, onde você não é como um mixer analógico, onde você tem a visualização ali e tal, Sim. não. Pô, cheio de páginas, não sei o Cheio quê. de página. Pô, o cara tem que... O cara tem que mastigar aquilo lá, né? Senão esse negócio não vai, entendeu? Exatamente. Então, o negócio está ficando mais fácil, mas difícil ao mesmo tempo. Ou seja, o negócio está ficando mais tecnológico, mas se você não souber mexer na máquina, o que adianta? não é só na máquina, é no software, né, também. Então, a máquina, não é por só exemplo, hardware mais, é hardware e software. Então, assim, o cara tem que primeiro entender como funciona o hardware, Sim. aí depois ele vai estudar o software. Sim. E cada software é diferente. Um é ali, outro ali, faz a mesma coisa. Ou seja, se você é formado, entre aspas, sabe tudo sobre uma Yamaha, uma PM5D, não significa que você vai receber uma Digico e sabe onde estão as coisas, muito pelo contrário. Pois é, não, você sabe, assim, fazer funcionar talvez você saiba, mas assim, aí não vai saber, de repente, como salva. Sim. É complicado, cada marca tem seu desenvolvimento, né? Sim. E eu no começo eu era bem reticente com coisas diferentes e tal. Agora eu já não ligo mais. Agora o cara, o botão está aqui, não, o botão é ali, não, esse é azul, esse é amarelo, não importa mais, entendeu? Né? No começo a gente tinha aquela mentalidade do análogo, né? O ganho tem que ser aqui em cima, aí depois vai descendo, o auxiliar, né? O formato, por exemplo, de uma mesa analógica e tal. Hoje, quando entrou a Avid para pegar e colocar a mesa, e o ganho era do lado, e o negócio era não sei o quê, eu falei assim, mas quem foi o cara? Mas ele não passou pela mesma escola aqui, ó. mas aí assim, pô, mas era o Scoville. Eu falei, puta, meu, o cara é premiado, eu falei, não sei o que, tá bom, cara, que coisa de jirico e não sei o que, tá bom, tá, mas o som é bom. O som é legal, pô, mas ó, aí você começa a descobrir as coisas legais e tal, né? Então, o bom acaba sendo aquele que você está confortável, e às vezes o diferente é porque não é tão bom, mas não é bem assim. Você só precisa ter o conhecimento e estudar, e é tão bom quanto. Né? Então, eu acho que não só para o áudio ou só para o evento, de uma maneira geral, o estudo é fundamental, e se aprofundar. Eu vejo isso no meu negócio. O cara não tem uma expertise profissional, hoje não tem mais espaço para amador. Né? E você também num evento desse patamar, você não pode arriscar. Não, eu não tenho. Eu tenho algumas pessoas que eu coloquei, né, esse ano, que eu coloco todo ano, como os aspiras, né? Você o aspira. Então, assim, a gente escolhe os aspiras e põe lá e tal, para fazer o corre, para ver se o cara vai, para ver se o cara se interessa, né? A gente tem os holds nos palcos, né? Que pode parecer uma coisa, hold é simples, não sei o que tal. Não é entendeu? Assim. A gente tem uma barreira também no Brasil, que é línguas, né? Legal você falar disso. A sua equipe necessariamente, você falou para mim que tinha 60 e tantas pessoas no Lola, eles precisam ser bilíngues? Como é que é? Olha, a prova de que o cara não precisa ser bilíngue é o Pelúcia. Tá. Que é um cara hoje que está do meu lado, que é um braço direito, que não fala nada de inglês. Não né? diga. Mas assim, claro que sempre tem que ter alguém com ele, né? Tá. Seu braço direito, mas você está sempre perto, por isso que ele é seu braço direito. Então assim, mas quando se trata de negociações com os gringos que envolvem mais uma parte de produção e tal, aí não tem jeito. Então, por exemplo, o Fernando Ferrari esse ano está indo comigo para Chicago para se envolver mais nesse processo, né? Para ver se eu consigo aliviar o pé um pouco e passar um pouco o bastão um pouco para frente para cuidar de outras coisas. Legal. Então, assim, a língua, eu acho que ainda é um problema quando a gente fala de liderança. Quando está debaixo de uma liderança, ok. Ok. Desprezível. Né? Desprezível eu não diria, mas facilitaria se o cara falasse, mas se não falar, ok. Né? Mas no Brasil isso ainda é um problema, porque assim... É um problema. As pessoas não dão importância a aprender uma outra língua, né? Então, a gente vive num continente sul-americano e ninguém fala espanhol. Exatamente. Só o Brasil fala português e não fala espanhol. Somos isolados, né? Aí assim, caramba, mas era importante a gente falar espanhol, né? Você sabe que um cara antes aqui, que foi um dos nossos convidados, fala sobre língua. Ele me deu um dado que eu não sabia. Ele falou que 5% do Brasil se auto-intitula fluente em inglês.
É muito pouco para um país que já teve Copa, que já teve Olimpíadas. Sim. E ele falou exatamente isso. Ele falou: o brasileiro não precisa do inglês, a não ser que ele realmente, no seu caso, que está diretamente com negócios internacionais, o brasileiro ele não vai atrás. Quando teve a Copa ou quando teve as Olimpíadas, que o governo ainda incentivou, ele falou: você tem que aprender inglês, vai vir um estrangeiro, vai vir um visitante, você precisa saber, o taxista precisa saber onde levar o cara. Ele falava: não, o cara precisa mostrar para mim onde está o endereço, depois eu mostro para ele quanto custou. Essa é a mentalidade do brasileiro. Então é uma quantidade muito pequena, muito menor do que eu imaginava que falam inglês. E eu acho que para você recrutar deve ser difícil também. Ou seja, 5% das opções que você tem. Eu tenho um time bom, assim. Eu dou graças a Deus, assim, eu tenho um time bom trabalhando comigo, que fala inglês. Isso é legal. Eu tenho o Nandi, que é um... o Nandi fala bem. Ele é gringo, né? Ele está morando em Budapeste, né? Mas assim, a gente importa ele. Importa ele. A gente importa ele. Aí assim, aí tem o Ed, que é stage manager, né, do palco principal, que trabalhou anos com o Motorhead, né? O Rogerinho. O Rogerinho fala bem, né? Aí... Ou seja, você está bem calçado em termos de... Você não precisa estar lá. Você tem 5, 6 palcos, você tem um BOzinho acontecendo, a sua equipe se vira bem. Esse ano eu fiz uma coisa diferente, eu envolvi esses caras todos nas minhas conversas por e-mail. Isso é uma coisa que eu queria saber também. No último mês, assim, nos últimos 2 meses, Nos últimos 2 meses, eu liguei para os caras e falei assim: acabou a mamata, tá bom, galera? Vou copiar vocês nos e-mails, porque assim... Acho importante. Eu tô de saco cheio de ter que ficar explicando para vocês e eu não vou existir para sempre. Então, trata de aprender, vamos lá. Então, coloquei os caras nos e-mails, né? Você que também... Melhorou, foi um pedido do próprio Ed e do Rogerinho. Eles falaram assim: não tem problema, me copia nos e-mails antes, porque, cara, eu consigo acompanhar o processo e vou entender por que chegou nesse pedido do gringo no final. Entendi. Porque se você só dá o rider, às vezes no rider o cara está pedindo uma coisa e no final na minha lista tem outra e o cara se perdeu ali no meio do caminho. Por que isso aqui está sendo pedido se no rider o cara pede isso? Então eu tinha que dar muitas explicações. Entendi. E agora o que eu estou fazendo? Eu copio os caras todos nos e-mails. Eles já vão acompanhando desde o começo. Eles vão acompanhando. Eu falo assim: pode ficar quietinho, tal, só ouvindo, mas lê. Só assiste. Mas lê e presta atenção, entendeu? Né? E aí já é apresentado como quem vai ser o stage manager do palco. Você dá pitaco no rider? Ou você tenta seguir a risca? Não. Porque eu te falando agora do outro lado da moeda. Quando eu montei o rider, eu monto o rider com o melhor que eu posso colocar naquela lista de papel. Sim. Nem todo país que eu chego, o rider está disponível para mim naquela tecnologia. Sim. A grande maioria está disponível, mas não quer pagar aquilo que eu estou pedindo. Você dá seu pitaco no rider, falando: não vou pôr essa mesa, mas eu tenho essa outra. Como é que é? Ou você tenta cumprir a risca? Não. No começo, no primeiro Lola, como era o primeiro Lola, a gente tentou cumprir a risca, mas evidentemente, como a gente não tinha tudo, a gente teve que mandar um contra-rider, digamos assim, com as informações do que a gente tinha, né, e do que dava para atender e do que não. Hoje em dia, o que a gente faz, a gente fecha um pacote como se fosse o rider da casa. Né? Isso foi uma coisa que também demorou para ser implantada, porque eu fiz uma conta, né, para a própria T4F, mostrando para eles uma grade, mostrando para eles, falando assim: olha, é o seguinte, vocês gastam X grana de backline, X grana de luz extra, X grana de não sei o quê, X grana disso. Fiz toda uma lista e falei assim: sei lá, deu 1 milhão de gastos aí que vocês estão pagando que poderiam estar sendo terceirizados, cobrados para a banda, repassado para o artista. Claro. Se nós criarmos um formato, um modelo de negócio, né, onde a gente tem um equipamento, uma lista de equipamento que é do festival, e o cara assina o contrato já que nós estamos trabalhando com essa antecedência, tendo ciência do produto que ele vai ter para o festival, para ele não tem como reclamar. Ele já sabe o que ele vai ter. Tudo que sai dessa lista pode ser suprido, se tiver o equipamento disponível, e o custo é X. Da banda. O custo é X da banda. Então você quer dizer o seguinte: tem um pack tem um pack casa no festival que o cara não tem que pôr a mão no bolso porque já está incluído no pacote. Exatamente. Se ele quiser uma coisa especial, ele tira do bolso dele. Isso. Justo. Né? E o backline também ele tira do bolso. Backline Backline geralmente não traz, ele não traz?
Não, então, tem artistas que trazem, tem artistas que não trazem, né? Entendi. Então, assim, isso varia muito de atração para atração. Mesmo headliners, às vezes o cara não traz. Entendi. Então, assim, esse material a gente cobra. Entendi. Somente para as atrações brasileiras, em função do costume brasileiro e tal, e dos contratos assinados e tudo mais, que no Brasil não é comum fazer esse tipo de coisa, não se tem cobrado o backline. Mas, assim, você tem uma luz de chão extra, você tem um painel de LED, não sei o que, extra, você tem um backline extra, você tem um praticável que é, sei lá, 3 metros de altura, não sei o que, não é um praticável normal, vou ter que fabricar esse negócio, extra. Entendi. Né? Então, tudo é extra. E aí o manager lá que decide se ele vai querer ter o que ele quer ou não. Sim, sim. Se vale o luxo do artista ou... Isso, Aí eles decidem se eles fazem ou não. Muitos deixam de fazer, muitos fazem. Porque o equipamento que tem na casa, teoricamente, é supre, né? Ou Sim, seja, o que sim, seria mais uma cereja do bolo quando o cara quer trocar alguma coisa. Sim. Mas, por exemplo, mesa de som. A gente teve o caso do Eminem que queria uma SD7. Sim. Né? E a SD7 não era do kit do festival. E aí? Ele pediu as mesas, né? E não só usou elas no Brasil, como viajou com elas para o Chile e para a Argentina. Entendi. Então, é porque o cara realmente queria a mesa. Ele não abre mão. Tem muito, principalmente som, né? Eu posso estar equivocado, mas som eu acho que os caras são menos toleráveis. Eu sou menos flexível também. Menos flexível. Geralmente os caras de áudio são bem menos flexíveis, né? O cara de câmera troca uma marca, troca uma lente, se adapta, mas o cara de áudio não. Cara de áudio acostumado não. com aquilo lá, ele é bem metódico no que diz respeito a ter a qualidade, inclusive para ter padrão, né? Diz aí. Principalmente para o cara estar na turnê, no meu caso, quando eu fiz turnê, a gente só mantia um equipamento específico para ter o mesmo show que foi feito em São Paulo, ele foi feito em Londres e a gente tem uma certa homogeneidade. Eu ainda trabalho como técnico de som. Então, ainda? Então eu ainda sou técnico, eu trabalho com o Toquinho como técnico dele há 27 anos. Caraca, que legal. E aí, assim, ainda faço quando dá, eu vou fazer. Tem o Maurício Trindade, que é meu sub, que acho que ele faz mais shows que eu. Que já não é mais sub, você acabou sendo mas a autonomia e a decisão de quem vai é a minha. Tá certo. E devo muito ao Toquinha, foi um grande alavancador também da carreira, né? Porque o momento que você começa a falar que você está trabalhando com o Toquinho e tal, no país e tal, começa a te dar também outra credibilidade e tal, foi ótimo também para mim. E assim, quando eu estou trabalhando com ele, eu realmente sou, confesso que um pouco chato, né? Com essa parte de áudio. Então, por exemplo, eu não gosto de mesas menores, eu tenho uma rejeição grande de vários produtos que estão no mercado aí, eu não vou falar de marcas e modelos para não criar problema, mas tem vários produtos que eu não aceito, desde mesas de som até sistemas de caixas e tal, que infelizmente não dá para pegar e trabalhar. Né? Bom, isso mostra que você gosta mesmo do áudio, ou seja, você não faz porque é uma profissão que acabou caindo no seu caminho, ou seja, você gosta do negócio. Até 27 anos fazendo áudio. Agora eu queria voltar no assunto lá dos meus 6 anos. Vamos lá. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu fiz a minha primeira gravação. Meu pai tinha um gravador de rolo UR. Uau! E nesse gravador de rolo, com o microfone Philips, eu gravei o meu papagaio cantando. Então, assim, o meu mundo do áudio, de gravação e tudo mais, começou nessa época, com 6 anos de idade, gravando papagaio, gravando, cantando, editando na fita ali e tal, né? Então, assim, eu sempre fiz isso. Então, na verdade, eu não sei fazer outra coisa. Ou seja, não mudou a sua essência. Desde os 6 anos é a mesma. Você pode ter ampliado o leque. Você faz... Por uma questão econômica. E teve um empurrãozinho, então tá bom, vai aí, porque, né, vai aí e tal, mas assim, eu acho que ninguém chega a lugar nenhum sem auxílio, né? Sem dúvida. Então, eu tenho na minha carreira várias pessoas, assim, a gente começa com a Transmundial, que é o estúdio de rádio onde eu comecei. A gente começa com a Phobos, onde o João Luiz ajudou, a Transação, onde o Eduardo da Transação estendeu a mão. Hoje nem está mais dentro da empresa, está o filho dele tocando, entendeu? Aí, sei lá, você vai seguindo o Pena, né? Então, eu acho que por isso que eu sou muito também de estender as mãos assim para as pessoas, porque eu acho que ninguém, em lugar nenhum,
em carreira nenhuma, chegou a algum lugar sem alguém estendendo a mão, entendeu? Total. Sempre teve alguém que ajudou, que ensinou e que ajudou o cara a subir um degrau e tal. E não importa se o cara passar os degraus e passar por cima de você, entendeu? Assim, eu acho que a sua parte você tem que fazer, né? Eu tenho vários amigos, tipo o Mascote, né? O Mascote é um cara que está trabalhando com produção técnica também e começou comigo. E ele em um certo momento, seguiu o rumo dele, voo solo. Então a gente não deixou de ser amigo, né? Legal. Então, pô, demais. tem o Carlão, que faz com a gente o Lola, que está trabalhando, fazendo um monte de trabalhos e tal. Até outro dia ele ligou para mim e falou assim, poxa, André, você não está me chamando mais para os trabalhos e não sei o que e tal. Eu falei, olha, Carlão, não me leve a mal, mas assim, nós trabalhamos junto e você trabalhava só comigo durante um longo período. Eu sei que você está fazendo outros trabalhos fora. Não é uma retaliação o fato de eu não estar te chamando. Mas você tem que compreender que eu carrego nas minhas costas uma equipe de pessoas que só trabalham comigo e vivem única e exclusivamente do trabalho que eu dou para eles. Então, assim, quando tiver o Lollapalooza e eu precisar de você e tal, cara, eu vou te chamar porque você é meu amigo. Mas eu vou dar prioridade para os que estão... No dia a dia aqui comigo. Para os que estão no dia a dia. Então, assim, ele já galgou o caminho dele, ele já está andando. Né? Então, assim... Não há problema. Total. E não há problema em ter concorrência. Eu acho que assim, ela é sadia, exato, né? É bom para o mercado. Quanto mais gente tiver, melhor para mim. Fortalece o ecossistema. Quanto mais gente tiver, melhor para mim, porque eu sei que eu sou melhor. Não, porque assim, eu tenho tanto na cabeça o negócio voltado para o entretenimento que o esporte a gente acaba esquecendo, mas ele é peça fundamental dessa operação, né? Tem os eventos esportivos, né? Fórmula Indy foi uma coisa maravilhosa pela Band, né? Nesse caso muda um pouco a sua operação, né? Muda. Ou seja, não tem palco, não tem monitor, não tem... mas tem cabeamento de vídeo pra caramba, tem cabeamento de intercom pra caramba, tem cabeamento de internet pra caramba, tem gerador pra caramba, elétrica pra caramba. E assim, o martírio é a transmissão simultânea. Como assim? Você tem a transmissão simultânea para as TVs. Dos painéis, os painéis para as TVs dos camarotes. Para broadcasting é uma coisa, né? Que aí a gente tinha o Rubens, que era o diretor na Band, que estava tomando conta. Mas assim, caramba, você tinha toda a distribuição para os painéis de LED, né? Você tinha toda a distribuição para as TVs, circuito interno de televisão, que tinha, sei lá, 300, 350... E assim, aí o que mais chamava no rádio era parou a TV não sei aonde, que não sei o que e tal. Você ia lá, o cara tinha desligado lá a TV e ligado o carregador de celular dele. Ou o cara ligou o computador... Ou o cara ligou o computador dele. Ou você... Não, mas o interessante é que, teoricamente, tem menos a ver com áudio nesse caso. Tem menos a ver com áudio, mas tem muita técnica. Tem muita técnica. Tem. Aí outro evento que a gente fez legal foi X-Fighters, que era da Red Bull, de salto de motos e tal, né? Aliás, fez muitos eventos da Red Bull, né? Bastante coisa. Teve um período que eles estavam focados fazendo coisa pra caramba no Brasil. Diminuiu um pouco? Diminuiu um pouco esses eventos esportivos maiores deles, né? Tinha um que chamava Flugtag, que era divertidíssimo, que era o dia de voar, né? Então, assim, os caras construíam umas engenhocas. O cara constrói um avião... E aí tinha que pular da rampa dentro do lago, né? Aí assim, quem voava mais longe é o cara que ganhava. Pô, você via aquela coisa, bicho. O cara ia, cara, queria uma pedra, né? Mas você tinha, nesses jobs, nesses trabalhos especificamente... Transmissão para LED, internet... porque você tem o som espalhado pelo local inteiro, porque você tem um locutor fazendo a locução desse negócio, mais o broadcasting mesmo, né? Montar você diria que dá mais trabalho esses eventos do que os musicais ou não? Não, é diferente. Só diferente. Não é mais trabalhoso ou menos trabalhoso? Não é mais trabalhoso ou menos trabalhoso. É diferente e é legal, porque é uma coisa diferente, né? Não é uma coisa... por exemplo, você vai fazer uma turnê de um show, o show é sempre o mesmo, é aquele, né? No meu caso, até as piadas do que o artista cantava, não é uma piada. Nem a piada ele mudava. Isso com o Toquinho não tem problema, viu? Eu estou 27 anos com ele, a piada... Cada dia é uma piada diferente. Tem as piadas rotineiras e tal, mas elas são fora de ordem. Ele vai sentindo o público, vai mudando. O outro evento que a gente fez que foi maravilhoso foi X Games.
né? Esse é bacana. Que a gente fez em Foz do Iguaçu, a gente fez Inclusive tá uma foto atrás de você aí, que é um cenário maravilhoso. Ai, caramba, das cataratas que e tal. coisa maravilhosa. Cara, isso assim, foi um evento maravilhoso de fazer, fantástico. Pena que assim, o grupo sofreu, né, com esse ano que eles fizeram várias edições, eles fizeram edições maravilhosas, eles fizeram uma na Arena de Touros em Madrid, fizeram uma edição, acho que em frente ao Coliseu. Que legal. Cara, uma coisa assim fantástica, uns visuais incríveis. Tô vendo aí. Só que assim, eles gastaram muita grana. E o dinheiro volta ou não? Então, eu acho que o dinheiro não voltou, porque eles cortaram todas essas edições, entendeu? Inclusive nesse corte entrou o Brasil. Entendi. Né? Então, porque para você fazer um show desse deve ter sido complicado, tecnicamente falando, porque levar tudo para ir para a boca da cataratas, os equipamentos eram de lá? Não, você tem que trazer daqui de São Paulo. Não, veio de São Paulo. O equipamento veio de São Paulo. Caraca, a logística disso. Mas foi animal, foi muito bom. Muito bom mesmo. E aí, assim, esses eventos esportivos, eles são um desafio diferente, né? Do que você fazer um show. Né? E os últimos esportivos que você anda fazendo é o UFC? O UFC a gente também faz. O UFC também é uma coisa... O UFC, quando você pergunta se paga, né? O UFC ele se paga pelo pay-per-view, né? Esse se paga bem. Mas e sobra. Mas quem paga a conta é o pay-per-view, não é a venda do ingresso do local, né? Sim. Quem paga é o pay-per-view. Mas é um evento maravilhoso de fazer também, porque... Nesse caso é bem broadcast, né? É bem broadcasting e muito TI. Muito TI. Muito TI, porque você tem toda a imprensa, né? Então a demanda de TI é enorme. Você tem que ter uma banda ali para todo mundo. A banda é enorme, né? A gente usa, sei lá, só para, vamos dizer assim, só para imprensa em torno de 500 mega, né? Aí a gente faz, por exemplo, tem momentos de edição, porque a gente faz edições, idas e vindas de imagens e tal, já no período da semana. A gente faz o estúdio funcionar lá internamente já tipo terça-feira, né? Que antecede a luta. A luta é só no sábado. Então, na terça-feira, a gente já está com a banda toda funcionando, 1.2 GB rolando só para... fibra dedicada? Fibra. E aí, rolando só dedicado, só para os caras editando de vídeo. E assim, aí você vê no gráfico uma linha, o cara consumindo 1 GB ali, uma reta só. Mas são vários, né? Oi? Várias pessoas. Não, isso assim é 1 ou 2 caras editando. É absurdo, meu. A quantidade de... Porque ele precisa ter um upload em real time ali. Porque eles trabalham com o servidor em Las Vegas, baixando e mandando imagem, conteúdo e não sei o que. Tá, cara, é material pra caramba. Então, assim... Quem consegue te suprir uma banda dessa no Brasil? Então, a gente tem Porque não é fácil achar uma banda dedicada dessa. Então, a gente tem uma empresa que nos atende na parte de TI, que é a Sky Company, né? Sim. E aí eles pegam um link, né? Negociam um link ou alguma coisa eles têm link próprio. Sim. E o que a gente trabalha é um link com fibra e um link de backup de rádio. Rádio, daí o backup. E o backup é de rádio. E aí assim, aí você tem toda a distribuição elétrica disso, né? Porque você tem muitos circuitos elétricos espalhados pelo espaço inteiro e a gente não pode ter diferença de potencial, né? Porque você está trabalhando principalmente a imagem, então a energia vai distribuída do mesmo ponto para todo mundo, né? E aí a gente tem a distribuição do Tech Power e do General Power. Você tem uma equipe só para isso lá? Como que é? Tenho uma equipe que faz o UFC comigo. A gente não tem muita gente no UFC, não. Somos apenas 3 pessoas, 4 pessoas. Eu tenho uma pessoa que faz os eventos externos, que são lançamento que é o Media Day e as coisas que são externas, né? O UFC no Brasil ele tem uma parte social muito importante também, que eles ajudam entidades. Então, por exemplo, eles recolhem alimento para o dia da pesagem, para o ingresso, e aí eles distribuem esses alimentos para várias organizações e entidades, né? Beneficentes. Isso não é só Brasil, é só Brasil isso? Não, isso eu acho que lá fora eles não fazem, eles estão fazendo isso no Brasil. É porque aqui precisam. E também, assim, fazem um trabalho com a população mais carente. Então, por exemplo, a gente fez um trabalho que foi muito bacana no Rio de Janeiro, na favela do Vidigal, né, que foi animal, assim,
da molecada, indo treinar, treinando com os lutadores e tal. Então, assim, tem todo um lado social também, né? Que a gente acaba participando, porque acaba tendo que colocar som, colocar luz, ter energia elétrica, e a gente acaba sempre envolvido. E, assim, é um evento bem bacana de fazer, bem diferente. Imagino. Mas vem tudo de fora ou não? Não. A geração é tudo de fora? Não, a gente tinha... agora, né, a gente está fazendo os estudos para a realização dos eventos em arenas que tenham capacidade para suportar o que a gente coloca de peso no teto, porque é um dos fatores... Porque como é central dentro da arena e o peso todo no meio, então isso é um problema. Então, inicialmente... Eles têm uma estrutura, que é um ground support, que a gente tem, que é da Brown, que é uma empresa americana. E esse material foi importado para cá para pegar e montar essa estrutura dentro das arenas. Então, mas é tudo ground support? Nesse caso... Não, então, agora a gente está fazendo os cálculos para pegar e usar tudo aéreo. Mas esse ground support ainda existe para pegar e usar as estruturas no caso de a gente querer fazer um show desses num local onde não suporte, né? O interessante é que o cara fica no meio, né? Aí você tem line array virada para os 360 graus ao lado da arena. Sim. E o cara que está mixando, ele fica onde? Que Mori pergunte. Ele mixando, né? Porque ele só tem o quê? Um microfone? Tem microfone, tem trilha, tem microfone debaixo. Tem microfone debaixo do octógono. Para pegar as porradas? Não, pega o impacto, porque é impressionante quando você descobre, né, isso, porque assim, a plateia não se liga. Não liga, você está falando, eu tô achando ótimo, eu não sabia disso. Porque assim, o cara tá lutando, aí ele cai no octógono, boom, né? Esse boom, ele vem num sub com uma intensidade para dentro da arena que emociona a plateia. Entendi. A plateia não sabe que isso está sendo amplificado, né? Mas reage... Entendi. De forma impressionante. Curiosidade, entendeu? Os microfones é PZM? O que põe lá embaixo? Não, tem uns condensadores, uns shots, alguns shots. Shotgun, virado para... virado para o... Né? Interessante, hein? E quem está em casa ouve isso também? Quem mixado também, o que vai pro ar também. Quer dizer, se você tiver um subzinho ali, você vai perceber pra caramba. Vai perceber pra caramba. Interessante isso, hein? Agora a operação é toda dos gringos. O equipamento, por exemplo, som é daqui, a luz é daqui, o gerador é daqui, tá tudo certo, é tudo daqui, não sei o que e tal. Os câmeras também são, porque esses câmeras já fizeram todas as lutas, né? São sempre os mesmos. São sempre os mesmos. E aí só que a parte de corte, edição e tudo mais, vem os caras de fora. Tanto que se você olhar o UFC no Brasil, na China, no México, você não sabe, é igual. É a mesma coisa. É igual. E eles ensaiam. Eles ensaiam a entrada do atleta e a saída do atleta. É tudo ensaiado. Só a porradaria que não tem como ensaiar. Oi? A porrada só a porrada. Isso não tem. Mas assim, mas o atleta... não o atleta, mas os câmeras ensaiam, né? Então, se pega um cara para pegar e fazer o caminho do atleta, ensaia-se com a trilha que o cara escolheu, a música que o cara escolheu, para o cara pegar, chegar e entrar. Os caras acompanham o atleta, então vão segurando para o cara entrar no ritmo que foi ensaiado, entendeu? E tal. É animal. Assim, aí você fala assim, por isso que os caras são... Por isso. Né? E é isso que a gente quer trazer essa cultura para cá. Eu tenho a esperança de que a gente chega lá um dia. É isso aí. A gente vai ser tão bom quanto ele, se não melhor. Tá bom. Acho que criatividade a gente tem mais, viu? Eu também acho. Eu acho que o Brasil já é famoso por criatividade. Eu até... Por acaso, o brasileiro, eu trabalhei em torneio internacional, era criativo porque a gente conseguia, além de fazer vários trabalhos, que o americano, a maioria tem aquele trabalho dedicado, a gente criava. A gente criava soluções. Chegava no lugar, você está num dome, você precisa colocar uma câmera que teoricamente está no final do dome, mas você não tem como erguer a câmera porque é um dome. Você tem que criar. E o brasileiro é bom nisso. Isso é bom. Né? De gambiarra. Não, gambiarra não, ele soluciona. Ele tem que solucionar. Precisa ter câmera. Se não solucionar... Posso contar só mais um caso engraçado? Pode. Só mais um. Tinha um cara muito amigo meu, que é o alemão, que ele tinha uma empresa de luz chamada Schock, e ele era iluminador do Toquinho, ele já faleceu. E aí ele conta uma história muito engraçada, que eles foram fazer um show num teatro, né? Com o Toquinho, e o teatro era novo e não sei o que, mas tinha uma goteira, cara, mas uma goteira bem no meio onde o Toquinho tava. Não. Mas ele pingava pouquinho, mas pingava. E sempre pingava lá onde ele tava. Aí o alemão arrumou
uma escada, tá? Falei assim, então, vocês têm um balde aí, não sei o que, tal. Foi lá em cima e falou, bom, ele tá pingando tanto, acho que um balde segura o tempo do show. 1 hora, 2 horas. Aí foi lá e amarrou o balde lá em cima e tal, pronto, resolveu o problema da goteira, né? Os caras desacreditaram. Então, assim, acho que quando eu falo criatividade, né? Assim, são realmente soluções para problemas daquele momento, entendeu? Que você tem que solucionar, porque o show must go on, tem que acontecer. Com a goteira ou sem a goteira, ele tinha que performar. Show must go on, né? Puta, nem lembra do Fred Mercury, caramba, né? Não, excelente. Valeu, foi show de bola. Parte 2. Vamos marcar a parte 2 para breve, porque tem história para mais de metro para contar. Não, mas obrigado, mais uma vez, obrigado, foi show de bola e eu espero que seja aí essa conversa inspiradora para que as pessoas que têm interesse façam isso, porque o seu trabalho é encantador, é muito legal. Eu não sei se é porque eu venho de parte técnica, eu acho o trabalho de vocês muito legal. Muito obrigado. Difícil, uma responsabilidade tremenda, né? Ou seja, o show ali está acontecendo para 100 mil pessoas, nada pode acontecer. Então, parabéns. Muito obrigado. Obrigado. E até a próxima. Para quem está assistindo, boas como essas vão ter. Valeu.